Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. A Teoria e Informação. As recordações de Ana O eram frequentemente imprecisas, e seus sintomas ressurgiam com dolorosa vividez justamente quando ela limpava a chaminé de sua mente. Mas a participação dela na cura pela fala tornou-se cada vez mais ativa. Breuer elogiou-a 12 anos depois com sincera admiração. Seus sintomas revelaram ser resíduos de sentimentos e impulsos que ela se sentira obrigada a reprimir. Em junho de 1882, concluía Breuer: todos os sintomas de Ana O haviam desaparecido. Abre aspas. Então ela saiu de Viena para uma viagem, mas ainda precisou de um bom tempo antes de recuperar inteiramente seu equilíbrio mental. Desde então, gozou de saúde plena. Desde então, gozou de plena saúde. Fecha aspas. Neste ponto surgem as questões sobre o relato clínico de Breuer. A verdade é que, ao término do tratamento, Breuer recomendou Ana para Bellevue, o sanatório suíço altamente renomado do Dr. Robert Biswagner, em Kreuzlingen. Em meados de setembro de 1882, 13 meses depois do suposto desaparecimento dos sintomas, Ana O fez uma corajosa tentativa de apresentar um relato de seu estado. Ela ainda estava em Kreuzlingen e, conforme expôs em seu inglês quase perfeito, encontra-se, abre aspas, totalmente privada da faculdade de falar, entender ou ler alemão, fecha aspas. Além disso, estava sofrendo de uma, abre aspas, forte dor nevrálgica, fecha aspas, e, abre aspas, ausências mais e menos prolongadas, fecha aspas, que chamou de, abre aspas, extravio temporal, fecha aspas. Sem dúvida estava muito melhor, abre aspas, só ficou realmente nervosa, angustiada e disposta a gritar quando o medo muito bem fundado de perder novamente a língua alemã por mais tempo apodera-se de mim. Fecha aspas. Mesmo um ano depois, não tinha absolutamente se recuperado e vinha sofrendo recaídas frequentes. Seu destino subsequente foi admirável. Ela se tornou uma ativista social pioneira, uma eficiente líder de causas feministas e de organizações de mulheres judias. Essas realizações atestam um considerável grau de recuperação, mas Breuer, em Estudos sobre a Histeria, resumiu inadequadamente como uma cura completa, o que foi um período de melhora difícil, muitas vezes interrompido. Escreveu sobre Ana O em 1895. Breuer casualmente notou que ele havia, abre aspas, suprimido um grande número de detalhes bastante interessantes, fecha aspas. Como sabemos, a partir da correspondência de Freud, eram mais do que simplesmente interessantes. Eles constituem as razões pelas quais Breuer mostrara de início tanta relutância em divulgar o caso. Uma coisa era reconhecer os sintomas de conversão histérica como reação significativa a traumas específicos, e a neurose não como simples desabrochar de alguma tendência hereditária, mas como possível consequência de um ambiente sufocante.
Outra coisa totalmente diferente era admitir que as origens últimas da histeria e algumas de suas manifestações ostensivas eram de natureza sexual, abre aspas. Confesso, fecha aspas, escreveu Breuer posteriormente, abre aspas, que o mergulho na sexualidade, na teoria e na prática não é para o meu gosto. Fecha aspas. A história completa de Ana O, a qual Freud, a aludir aqui e ali com expressões veladas, era um teatro erótico que Breuer considerou excessivamente desconcertante. Muitos anos depois, em 1932, ao escrever a Stefan Zweig, um dos seus defensores mais apaixonados, Freud rememorou, abre aspas, o que realmente aconteceu com a paciente de Breuer, fecha aspas. Era o que Breuer afirmou ele, havia lhe contado muito tempo antes, abre aspas. No fim do dia em que todos os seus sintomas haviam sido postos em controle, ele foi novamente chamado até ela, encontrando-a perturbada, contorcendo-se com cãibras abdominais. Ao ser indagada sobre o que se passava, ela respondeu, abre aspas, está chegando o filho do Dr. B, fecha aspas. Naquele instante, comentou Freud, Breuer teve, abre aspas, a chave na mão, fecha aspas. Mas não podendo ou não querendo usá-la, abre aspas, ele deixou cair. Apesar de seus grandes dotes mentais, ele não tinha nada de faustiano em si. Com um horror convencional, ele recorreu à fuga e entregou a paciente a um colega, fecha aspas. É extremamente provável que Breuer tivesse insinuado essa gravidez histérica naquela noite de julho de 1883, quando contou a Freud coisas que só poderia repetir a Martha Bernays, depois que ela tivesse se tornado Martha Freud. O caso de Ana O contribuiu mais para um afastamento do que para uma aproximação entre Freud e Breuer. Ele acelerou o triste declínio e colapso final de uma amizade longa e recompensadora. Aos seus próprios olhos, Freud era um explorador que tivera a coragem de enfrentar as descobertas de Breuer, ao levá-la até onde podiam chegar. Com todos os seus laivos eróticos, evidentemente malquistara-se com o generoso mentor que havia precedido ao início de sua carreira. Certa vez, Breuer comentou a seu próprio respeito que vivia dominado pelo, abre aspas, demônio, mas, fecha aspas. A Freud tendia a interpretar essas reservas, quaisquer reservas, como uma deserção covarde no campo de batalha. De certo modo, igualmente exasperante, Freud devia a Breuer um dinheiro que este não queria receber de volta. Os irritadiços resmungos de Freud sobre Breuer nos anos 1890 constituem um caso clássico de ingratidão, o ressentimento de um devedor orgulhoso contra o seu benfeitor mais velho. Por mais de uma década, Breuer lhe havia irrestritamente oferecido incentivo, afeto, hospitalidade e apoio financeiro de grande necessidade, calorosamente recebido por Freud durante anos. O típico gesto de Freud de dar à primeira filha o nome de Frau Breuer, uma amiga atraente e fascinante para o jovem médico, aspirante e sem um tostão. Foi um reconhecimento cordial do atencioso apoio que lhe chegava.
Isto havia sido em 1887, mas já em 1891 as relações entre os dois homens tinham começado a mudar. Naquele ano, Freud, profundamente desapontado com a acolhida de Breuer, deu a sobre as afasias que, como sabemos, Freud dedicara a ele, abre aspas, mal me agradeceu, fecha aspas, contou Freud a sua cunhada Mina. Um pouco perplexo, abre aspas, estava muitíssimo embaraçado e disse todos os tipos de coisas incompreensíveis, negativas sobre ele. Não lembrou nada de bom. No final, para amenizar, fez o elogio de que estava muito bem escrito, fecha aspas. No ano seguinte, Freud mencionou alguma, abre aspas, batalhas, fecha aspas, com seu, abre aspas, companheiro, fecha aspas. Em 1893, quando ele e Breuer estavam publicando seu relatório preliminar conjunto sobre a histeria, ele via-se impacientando e achava que Breuer estava, abre aspas, se colocando no caminho do meu avanço em Viena, fecha aspas. Um ano depois, ele informou que os, abre aspas, contatos científicos com Breuer cessaram, fecha aspas. Em 1896, estava evitando Breuer e dizia que não precisava mais vê-lo. A idealização de seu velho amigo, fadadas como estão tais idealizações à percepção, havia gerado nele algumas reações corrosivas. Abre aspas. Minha raiva contra Breuer recebe sempre novo alimento. Fecha aspas. Escreveu em 1898. Um dos seus pacientes contara que Breuer andava dizendo às pessoas que havia, abre aspas, renunciado aos seus contatos, fecha aspas, com Freud. Porque, abre aspas, ele não consegue concordar com o meu estilo de vida e a administração das minhas finanças, fecha aspas. Freud, que ainda tinha dívidas com Breuer, qualificou o comentário de, abre aspas, insensibilidade neurótica, fecha aspas. Um amigável interesse protetor, talvez deslocado, teria sido um nome mais adequado. Afinal, a dívida de Freud para com Breuer era mais do que monetária. Fora através de Breuer que Freud aprendera sobre a catarse, e ele o ajudara a se libertar das inúteis terapias mentais então correntes, fora Breuer, que se dispusera a lhe contar os mais suscetíveis detalhes sobre o caso Ana O, o qual retrospectivamente Breuer encarava como uma mescla de emoções. Além disso, o procedimento científico de Breuer podia servir a Freud como um modelo, de modo geral, admirável. Breuer era um fecundo criador de palpites científicos e um atento observador, mesmo que por vezes sua fecundidade excedesse sua observação. O que também ocorria com Freud. Na verdade, Breuer estava completamente ciente do fosso muitas vezes enorme entre a hipótese e o conhecimento. Em estudos sobre a histeria, ele citava Teseu em Sonhos de uma noite de verão sobre o drama, abre aspas. O melhor desse gênero são apenas sombras, fecha aspas. E anunciava a esperança de que pudesse haver pelo menos alguma correspondência entre a ideia da histeria do médico e a coisa real. Breuer tampouco negava a influência dos conflitos sexuais no sofrimento neurótico. Mas Ana O, ao que parece, com seus atrativos de juventude, seu desamparo encantador e seu próprio nome, Berta,
redespertou em Breuer todos os seus anseios edipianos latente pela própria mãe, também chamada Berta, que falecera jovem, quando ele tinha 3 anos. Em meados dos anos 1890, houve momentos em que Breuer declarou-se convertido às teorias sexuais de Freud, sendo logo em seguida dominado por sua ambivalência por seu demônio, abre aspas, mas, fecha aspas. A seguir recuaria para uma postura mais conservadora, abre aspas, não muito tempo atrás, fecha aspas. Contou Freud a Fliers que em 1895, abre aspas, Breuer fez um grande discurso sobre mim, fecha aspas, para a Associação Médica Vienense, abre aspas, e apresentou-se como um adepto convertido à etiologia sexual, fecha aspas, das neuroses, abre aspas. Quando eu lhe agradeci em particular, ele desmanchou o meu prazer dizendo, abre aspas, mesmo assim não acredito nisso, fecha aspas. O recuo desnorteou Freud, abre aspas. Você entende isso? Eu não, fecha aspas. 5 anos depois, apenas ligeiramente menos desnorteado, Freud contou a Fliers sobre uma paciente que Breuer lhe indicara e com o qual, depois de sérias frustrações, ele tivera um assombroso êxito analítico. Quando ela contou sua, abre aspas, extraordinária melhora, fecha aspas, a Breuer, ele, abre aspas, bateu palmas e exclamou várias vezes, abre aspas, então, afinal, ele está certo, fecha aspas. Mas Freud não estava disposto a apreciar esse tributo tardio, muito embora Breuer tivesse, obviamente, demonstrado sua confiança nele ao lhe enviar essa paciente difícil. Freud desconsiderou o fato como um gesto proveniente de um adorador do sucesso. Nesta época, tendo Freud apagado as lembranças dos leais serviços de seu amigo, Breuer não podia fazer nada. Freud não conseguiria enxergar Breuer com os olhos mais ponderados depois que sua autoanálise tivesse surtido efeito. Algumas de suas tempestades emocionais tivessem se amainado e sua amizade com Fliers entrasse em declínio. Abre aspas, não desprezo há muito tempo, fecha aspas, disse a Fliers em 1901. Abre aspas, senti sua força, fecha aspas. Certamente não deixa de ser significativo que Freud agora estivesse, depois de vários anos de autoanálise, em condições de fazer tal descoberta. Mas apesar da sua força, Breuer tivera a considerar o caso Ana O demasiado absorvente e francamente embaraçoso, abre aspas, na época, jurei, fecha aspas, lembrou ele, abre aspas, que nunca passaria novamente por tal provação, fecha aspas. Foi um caso que ele nunca esqueceu, mas o qual jamais poderia tirar um proveito real. Quando Fritz Wintel, biógrafo de Freud, insinuou que Breuer havia conseguido, depois de algum tempo, desfazer-se da lembrança de Ana O., Freud comentou mordazmente à margem, abre aspas, absurdo, fecha aspas. O processo psicanalítico é uma luta contra resistências e a rejeição de Breuer frente às verdades elementares e chocantes que tal processo pode desvelar é um exemplo claro dessa manobra. Fliers, o amigo necessário de Freud, havia se mostrado muito mais receptivo. Histéricos, projetos e dificuldades. Freud tinha suas próprias resistências a combater e superar.
Mas a julgar pelos casos que apresentou em estudos sobre a histeria, ele fez do aprendizado com seus pacientes uma espécie de programa. Era um aprendiz disposto e bastante compenetrado. Em 1897, escrevendo a Fliers, referiu-se à analisanda Frau Cecile M. como sua instrutora. Sem dúvida, Cecile M., na verdade baronesa Anne von Limberg, tinha sido, dentre seus primeiros pacientes, um dos mais interessantes e provavelmente o que consumiu mais tempo. Cecile M., na verdade baronesa Anna von Limberg, tinha sido, dentre seus primeiros pacientes, um dos mais interessantes e provavelmente o que consumiu mais tempo. Era sua principal cliente, sua prima-dona. Rica, inteligente, sensível, versada em literatura, pertencente a um considerável clã de importantes famílias judaicas austríacas que Freud veio a conhecer bem. Durante anos, ela fora atacada por uma série de sintomas extraordinários e enigmáticos, alucinações, espasmos e o estranho hábito de transformar insultos ou críticas em sérias nevralgias faciais, praticamente como, abre aspas, bofetadas no rosto, fecha aspas. Freud a enviara a Charcot e, em 1889, levara-a consigo quando foi a Nancy. Numa visita de estudos ao hipnotizador Benhen, ao longo dos anos, ela lhe ensinara muito sobre o significado dos sintomas e a técnica terapêutica. Mas os outros histéricos de Freud também foram seus instrutores. Num longo retrospecto, ele olharia para suas primeiras aventuras na análise psicológica com um marcado desdém. Abre aspas, sei, fecha aspas. Escreveu em 1924, lembrando seu relatório sobre Frau Anne von N., que nenhum analista é capaz de ler esse caso clínico sem um sorriso de piedade. Mas era um comentário rigoroso demais e totalmente anacrônico. O tratamento empreendido por Freud a M. von N. Dos outros certamente era o trabalho primitivo. Do ponto de vista da técnica psicanalítica, plenamente desenvolvida. Mas a importância desses analisandos para a história da psicanálise reside no fato de terem sido capazes de demonstrar a Freud alguns de seus principais rudimentos. Os histéricos, tratados por Freud nesta época heróica, apresentavam um assombroso conjunto de sintomas de conversão, de dores nas pernas e sensações de friorentas, estados depressivos e alucinações intermitentes. Freud ainda não estava preparado para eliminar o elemento da hereditariedade, a herança, abre aspas, neuropática, fecha aspas, de suas diagnoses. Mas agora ele preferia procurar experiências traumáticas iniciais como pistas para as fontes ocultas das estranhas deficiências de seus pacientes. Ele vinha se convencendo de que os segredos dos neuróticos eram aquilo que Breuer chamava de secret alcove, conflitos sexuais ocultos aos próprios atingidos. Era, pelo menos, o que ele julgava que estava lhe contando, ainda que, muitas vezes, das maneiras mais indiretas. Ouvir, para Freud, tornou-se mais do que uma arte, tornou-se um método,
uma via privilegiada para o conhecimento, a qual os pacientes lhe davam acesso. Um dos guias a quem Freud sempre foi grato era M. von N. Na verdade, baronesa Fanny Monzer, uma rica viúva de meia-idade que Freud atendeu em 1889 e 1890, e tratou com a técnica hipnoanalítica de Breuer. Ela padecia de tics convulsivos, inibições esporádicas da fala e repetidas alucinações aterrorizantes, com ratos mortos e cobras contorcendo-se. Ao longo do tratamento, ela apresentou lembranças traumáticas altamente interessantes para Freud. Uma prima sendo levada para um manicômio, sua mãe no chão depois de um acesso, mas, ainda melhor, ela proporcionou uma veemente lição prática ao seu médico. Quando Freud a interrogava com insistência, ela se aborrecia, abre aspas, muito rispidamente, fecha aspas, e pedia para que ele parasse de, abre aspas, lhe perguntar de onde veio isso ou aquilo, mas que a deixasse me contar o que ela tinha a dizer, fecha aspas. Ele já havia reconhecido que, por mais tediosas e repetitivas que fossem suas narrativas, ele não ganhava nada com as suas interrupções, mas que tinha que ouvir as histórias dela até o final, com todos os seus minuciosos detalhes. M. von N., como ele disse à sua filha em 1918, também lhe ensinou algo mais, abre aspas. O tratamento pela hipnose é um procedimento inútil e sem sentido, fecha aspas. Foi um momento decisivo, levou-o, abre aspas, a criar a terapia psicanalítica mais sensata, fecha aspas. Se algum dia existiu um médico capaz de converter seus erros em fonte de discernimento, foi Freud. Ao lhe permitir ver que a hipnose é de fato, abre aspas, inútil e sem sentido, fecha aspas, M. von N. ajudou Freud a se libertar de Breuer. Na, abre aspas, comunicação preliminar, fecha aspas, conjunta de 1893, Freud e Breuer tinham afirmado numa frase memorável que, abre aspas, o histérico sofre principalmente de reminiscências, fecha aspas. Até o início dos anos 1890, Freud tentara extrair à maneira de Breuer, através da hipnose, as lembranças significativas que os pacientes relutavam em apresentar. As cenas assim trazidas à mente, frequentemente um efeito catártico. Mas alguns pacientes não eram hipnotizáveis, e a fala sem censura apareceu a Freud um meio de investigação muito superior. Ao abandonar gradualmente a hipnose, Freud não estava simplesmente fazendo da necessidade virtude. Essa mudança, pelo contrário, levou à importantíssima adoção de um novo modo de tratamento. Formava-se a técnica da associação livre. Freud celebrou os resultados brilhantes que poderia advir dessa nova técnica, estendendo-se sobre o caso clínico de Fräulein Elisabeth von R., fecha aspas, a quem de início hipnotizara por um pouco tempo. Seu relatório sobre esta paciente, que procurou no outono de 1892, mostra quão sistematicamente ele vinha agora cultivando o dom de observação atenta.
A primeira pista para um diagnóstico da neurose de Elisabeth von Ehre foi sua excitação erótica, quando ele pressionou ou apertou as coxas durante um exame físico. Abre aspas. O rosto dela, fecha aspas, observou Freud, abre aspas, assumiu uma expressão singular, mais de prazer do que de dor. Ela gritou, um pouco como se fosse, não pude deixar de pensar, uma cócega voluptuosa. Seu rosto se afogueou, atirou a cabeça para trás, fechou os olhos, o tronco pendeu para trás. Fecha aspas. Ela estava experimentando o prazer sexual que negava a si mesma em sua vida consciente. Foi a conversa, porém, mais do que a observação, por muito atenta que fosse, que se revelou como a chave para a cura. Nesta análise, abre aspas, a primeira análise completa de uma histeria que empreendi, fecha aspas, Freud e Elisabeth von Ehre, abre aspas, removeram, fecha aspas, o material, abre aspas, material psicológico patogênico, fecha aspas. Era um procedimento que, abre aspas, gostava de comparar à técnica de escavar uma cidade soterrada, fecha aspas. Freud incentivaria a paciente a fazer associações livres. Durante os silêncios dela, quando ele perguntava o que passava na cabeça e ela respondia, abre aspas, nada, fecha aspas, ele se recusava a aceitar isso como resposta. Aqui havia outro mecanismo psicológico importante que seus pacientes cooperativos, ou melhor, não cooperativos, estavam mostrando a ele. Freud estava conhecendo a resistência. Era a resistência que impedia Elisabeth von Ehre de falar. Tinha sido seus esquecimentos voluntários, achava ele, que fundamentalmente provocara os sintomas de conversão. A única forma de se libertar de sua dor era falar. Esse momento proporcionou inúmeras ideias a Freud. Os sintomas de Elisabeth von Ehre começaram a, abre aspas, entrar na conversa também, fecha aspas. Desencadeavam-se no momento em que ela falava das erupções deles e amainavam quando terminava de contar todas as suas histórias. Mas Freud também precisava aprender a lição mais difícil do que a cura não era uma explosão melodramática das percepções. Apenas o relato raramente bastava. Os traumas tinham de ser elaborados. O ingrediente final na recuperação de Elisabeth von Ehre foi a interpretação dos indícios que Freud lhe apresentou e à qual ela resistiu veementemente por algum tempo. Ela amava seu cunhado e havia reprimido desejos perversos pela morte da sua irmã. O fato de aceitar esse desejo imoral pôs termo ao seu sofrimento. Abre aspas. Na primavera de 1894, fecha aspas, contou Freud, abre aspas, soube que ela ia a um baile exclusivo, ao qual tratei de conseguir acesso, e não deixei escapar a oportunidade de ver a minha ex-paciente a voar numa dança ligeira, fecha aspas. Mais tarde, conversando com a sua filha, Elisabeth von Ehre, nascida em Ilona Weiss, em Budapeste, em 1867, não reconheceu que Freud tivesse resolvido seus sintomas neuróticos. Ela o descreveu como, abre aspas, apenas um jovem especialista de nervos, com barbas, ao qual me mandaram, fecha aspas.
Ele havia tentado, abre aspas, me convencer de que eu estava apaixonada pelo meu cunhado, mas não era realmente isso, fecha aspas. Contudo, acrescenta sua filha. O relato da história familiar da mãe, feito por Freud, era fundamentalmente correto, e o casamento de sua mãe era feliz. O paciente pode ter decidido, de modo mais ou menos consciente, reprimir a interpretação de seus problemas por Freud. Ou Freud podia ter lido paixões inaceitáveis em seu fluxo de eloquência livre e desinibido. De qualquer forma, aí estava uma de suas ex-pacientes, uma histérica que frequentemente sofria de sérias dores nas pernas ao andar ou ficar de pé, a dançar a noite adentro. Freud, enquanto médico pesquisador, ambivalente em relação à sua carreira médica, podia se sentir satisfeito com a recuperação da vitalidade dela. Em 1992, quando Miss Lucy R. começou a se tratar com Freud, ele já havia reconhecido o valor da sua atenção intencional. Seu sintoma mais acentuado, que ele conseguiu dissolver depois de trabalhar 9 semanas com ela, era a sensação de um desagradável cheiro de pudim queimado, associado a sentimentos de depressão. Ao invés de minimizar essa alucinação olfativa um tanto singular, Freud deixou-se guiar por ela, até as origens do mal-estar de Miss Lucy. A existência de leis mentais e a pitoresca linguagem dos sintomas estavam se tornando clara para ele. Tinha de haver uma razão real e suficiente para que um cheiro específico estivesse ligado a um estado particular de ânimo. Mas esse elo, reconhecia ele, só se tornaria visível se essa atormentada governanta inglesa conseguisse recuperar lembranças relacionadas a ele. Mas isso ela faria apenas se, abre aspas, suspendesse seu senso crítico, fecha aspas. Se ela permitisse que seus pensamentos vagassem sem controlá-los com as objeções racionais. Assim, Freud continuou a aplicar a Lucy R. o que estivera praticando com Elizabeth von R., a associação livre. Ao mesmo tempo, Lucy R. deixou claro a Freud que os seres humanos são extremamente relutantes em suspender o senso crítico. Tendem a rejeitar suas associações sob pretexto de serem triviais, irracionais, repetitivas, impertinentes ou obscenas. Durante os anos 1890, Freud continuou sendo um ouvinte extremamente ativo, quase agressivo. Interpretava as confissões dos pacientes com rapidez e ceticismo, sondando níveis mais profundos de angústia. Mas a passividade alerta do psicanalista, que mais tarde Freud chamaria de atenção flutuante ou equiflutuante, começava a ingressar em seu repertório. Ele devia muito a Elizabeth von R. e Lucy R. e outras histéricas. Em 1892, Freud havia esboçado uma linha gerais da técnica psicanalítica, observando atenta a interpretação hábil, a associação livre sem a sobrecarga da hipnose e elaboração. Ainda havia outra lição à espera de Freud que o preocuparia durante toda a sua carreira. Num esboço encantador registrando uma espécie de análise em sessão única, ele descreveu o caso de, abre aspas,
Catarina, fecha aspas, uma camponesa de 18 anos que o servira numa estalagem austríaca nas montanhas, abre aspas, não muito tempo atrás, fecha aspas. Informou a Fliers em agosto de 1893, abre aspas, fui consultado pela filha da estaladeira no Ranks. Foi um belo caso para mim, fecha aspas. Tendo percebido que Freud era médico, Catarina arriscou-se a lhe confiar seus sintomas nervosos. Fôlego curto, vertigem, uma terrível sensação de sufocamento, e a pedir seus conselhos. Freud, em férias, ansioso para escapar de seus neurastênicos e se revigorar numa excursão de escalada ao Harz, viu-se, pelo contrário, a exercer novamente a sua profissão. As neuroses pareciam brotar por toda parte. Resignado e intrigado, Freud conduziu a, abre aspas, paciente por uma conversa direta. Ela revelou, assim contou ele, que, quando tinha 14 anos, um tio seu havia feito várias tentativas brutais, mas malogradas, de seduzi-la, e que, cerca de 2 anos depois, ela o vira deitado por cima de uma jovem prima sua. Foi quando começaram os sintomas. Como menina inocente e inexperiente aos 14 anos, tinha considerado as atenções de seu tio extremamente importunas, mas foi somente quando o viu em cima da prima é que as relacionou com a cópula. A lembrança lhe repugnava e havia gerado uma neurose de angústia combinada com histeria. Sua narrativa ingênua ajudou a descarregar seus sentimentos. Seu ar melancólico deu lugar a uma animação viva e saudável, e Freud esperava que ela retirasse algum proveito duradouro de sua conversa. Abre aspas. Não tornei a vê-la. Fecha aspas. Mas pensava nela. 3 décadas depois, Freud acrescentou aos estudos sobre a histeria uma confissão em nota de rodapé, onde deixou a descrição de lado e revelou que o homem com que tentara molestar Catarina não era seu tio, e sim seu pai. Freud foi severo consigo mesmo. Existem maneiras melhores de disfarçar a identidade de um paciente. Abre aspas. Uma distorção como o que realizei nesta ocasião deveria ser absolutamente evitada num caso clínico. Fecha aspas. Sem dúvida, os dois objetivos da psicanálise, proporcionar terapia e gerar teoria, geralmente são compatíveis e independentemente, mas às vezes entram em choque. Os direitos do paciente à privacidade podem entrar em conflito com as demandas da ciência para a discussão pública. Freud voltaria a enfrentar essa dificuldade e não só com seus pacientes, como seu próprio analisando mais revelador. Considerava o autodesvendamento doloroso e ao mesmo tempo necessário. As soluções de compromisso que urdiu nunca se revelaram inteiramente satisfatórias, nem para si, nem para os leitores. Com todos os seus problemas, casos como este, belos, como o de Catarina, ou não, representavam um avanço tanto para a técnica como para a teoria. Em 1895, nos estudos sobre a histeria e em sua comunicação confidenciais a Fliers, Freud avançava para algumas generalizações de grande alcance, acumulando e ordenando as peças do grande quebra-cabeça que é a mente humana,
ele estava desenvolvendo as ideias psicanalíticas e também seu respectivo vocabulário, que se tornaria canônicas no final do século. Ele mantinha Fliers inteiramente informado da evolução e transformação de suas ideias, enviando a Berlim uma enorme quantidade de perfis de casos, aforismos, sonhos, sem esquecer os, abre aspas, rascunhos, fecha aspas. Esses rascunhos de artigos e monografia onde registrava suas descobertas e punha ideias à prova. Rascunhos sobre angústia, melancolia e paranoia. Abre aspas. Um homem como eu, fecha aspas. Freud disse a Fliers, no ano em que foram publicados os estudos, com a impetuosidade de um pesquisador obcecado. Abre aspas. Não pode viver sem um passatempo predileto, sem uma paixão dominadora, sem, para falar com Schindler, um tirano, e ele chegou a mim, e a seu serviço desconheço qualquer moderação. É a psicologia. Fecha aspas. Exigente, o tirano de Freud invadiu, mas não comprometeu sua tranquilidade doméstica. Sua vida particular era tão assentada e serena quanto ele permitia. No outono de 1891, os Freud haviam se mudado para Bergstraße 19, um apartamento num local não propriamente distinto, mas, como se revelou, extremamente conveniente. A casa foi seu quartel-general por 47 anos. Embora atarefado e preocupado, Freud não negligenciava as solicitações da família. Em outubro de 1895, ele promoveu uma festa de aniversário, abre aspas, com 20 pessoas, fecha aspas, para Mathilde, que completava 8 anos, e achava tempo para outras ocasiões domésticas festivas. Quando sua irmã Rosa se casou na primavera de 1896, ele achou que a sua filha Sophie, então com apenas 3 anos, abre aspas, cabelos enrolados e uma coroa de missótis na cabeça, fecha aspas, foi, abre aspas, coisa mais linda, fecha aspas, no casamento. Freud visivelmente adorava seus, abre aspas, pintinhos, fecha aspas, e neste sentido sua, abre aspas, galinhas, fecha aspas. A, abre aspas, segunda geração, fecha aspas, em particular, ocupava constantemente os pensamentos de Freud. Nas cartas, muitas vezes interrompida, o fluxo de obstrusas hipóteses ou histórias clínicas para dar notícias sobre sua prole. Contou a Fliers algumas frases engraçadas de Oliver quando uma tia, abre aspas, entusiástica, fecha aspas, perguntou ao menininho o que ele queria se tornar e ele respondeu, abre aspas, em fevereiro, tia, 5 anos, fecha aspas. O comentário de Freud sobre a resposta e os filhos em geral foi, abre aspas, em sua variedade eles são muito divertidos, fecha aspas. Com o mesmo divertimento, Freud contou a Fliers sobre a caçula, Ana, cuja agressividade um tanto precoce aos 2 anos de idade ele considerava carinhosa. Abre aspas, não muito tempo atrás, Anel reclamou que Matilde havia comido todas as maçãs e exigiu que alguém abrisse sua barriga, como no conto infantil do cabritinho. A menina estava se desenvolvendo de maneira encantadora, fecha aspas. Quanto a, abre aspas, sofreu, fecha aspas, ela havia ingressado, abre aspas, aos 3 anos e meio no estágio de Bautier, fecha aspas. Esse pode-se acrescentar aí se conservou. O filho que mais constantemente entreteve Freud talvez tenha sido Martin.
que desde cedo começou a escrever versinhos, dizendo-se poeta e sofrendo de ataques intermitentes de poetise inofensiva. Talvez meia dúzia de produções infantis de Martin consta em cartas de Freud a Fliers. A primeira transmitida compõe-se em 2 versos. Diz a corça, lebre, quando você engole, a garganta ainda dói? Martin, na época, ainda não tinha 8 anos. No ano seguinte, com as ideias, como as de muitas crianças da Europa Central, voltadas para a raposa, o bicho esperto e inescrupuloso, portanto, o mais popular nas fábulas e contos populares, ele perpetrou alguns versos sobre, abre aspas, a sedução do ganso pela raposa, fecha aspas. Na versão de Martin Freud, a declaração de amor à raposa dizia: eu te amo de coração. Vem, beija-me. Entre todos os animais, poderia ser meu favorito. Abre aspas. Você não acha a estrutura notável? Perguntou Freud jovialmente. Mas o prazer de Freud com seus filhos vinha com demasiada frequência, aguilhoado pela angústia, abre aspas. Muitas alegrias se poderia ter com os pequenos, fecha aspas, escreveu ele, abre aspas, se não fossem tantos sustos, fecha aspas. O principal drama, quase monótono, em seu lar solidamente unido, concentrava-se nas recorrentes doenças dos filhos, todas devidamente notificadas a Fliers, também ele pai de filhos pequenos. Os filhos de Freud tinham um jeito muito conhecido nas famílias grandes, de passar suas doenças para os irmãos. Freud veio a enfrentar os intermináveis acessos de desarranjos estomacais, catarros, cataporas, com uma serenidade de pai experiente ou com a testa uma longa série de boletins a Fliers, um alarma de pai ansioso. Felizmente, as boas notícias da casa superavam as más. Abre aspas. Minha pequena Anel está bem de novo, fecha aspas. Diz um relatório típico, abre aspas. E os outros bichinhos também estão novamente crescendo e pastando como se deve, fecha aspas. Também em relação às finanças, a situação estava melhorando. Parte do tempo, há muito tempo, condenado a poupar seus florins, Freud desfrutava de bem-vindos períodos de prosperidade. No final de 1895, teve a satisfação de se ver, abre aspas, começando a ditar seus honorários, fecha aspas. E comentou inflexivelmente que era assim que deveria ser, abre aspas. Não se pode passar sem pessoas que tenham a coragem de pensar coisas novas antes que possam demonstrá-las, fecha aspas. Mas, mesmo perto do final do século, ele ainda não se libertara das dívidas. Mesmo depois de se tornar um especialista famoso, às vezes ia encontrar seu consultório vazio. Então, se remoía, pensando em seus filhos e no futuro financeiro deles.